Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o barco de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até que o vento no vento e nas ondas? Amém? Esse texto, os discípulos estão no meio de uma tempestade, onde Jesus os leva para o meio da tempestade, e eles acordam Jesus. E quando eles acordam Jesus, você vai ver que Jesus fala para eles o seguinte: vem cá, parem de ser medrosos. Por que vocês são tão medrosos? Homens de pouca fé. Diz que então Jesus Cristo, ele ora, e ele dá uma ordem ao vento, ao mar, para que pudesse se aquietar, e aqueles discípulos ficam atônitos com Jesus, e ele fala: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem a ele? Quem é esse? Olha que coisa interessante, que quando os discípulos, eles clamam a Jesus, e você vai ver em outra tradução, eles clamam a Jesus para Jesus os socorrer, você vai ver que Jesus, ele se levanta trazendo uma crítica aos seus discípulos. Por que vocês são medrosos? Por que vocês não têm fé? Lembre-se que esses discípulos eram os discípulos que andavam com Jesus, que aprendiam com ele, mas faltava para eles, no meio de uma grande tempestade, de uma grande luta e uma grande tormenta, fé. Se você for agora em Mateus, no próprio capítulo de número 8 que nós lemos, eu quero que você fique aí. No Mateus capítulo de número 8, a Bíblia diz sobre um homem, um oficial romano, um centurião romano, que precisava de um milagre, porque o seu servo estava doente dentro da sua casa. Diz que Jesus Cristo chega diante dele e fala: eu vou na sua casa. Ele fala: o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu sei o que é ter autoridade, estou sob autoridade, tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Basta uma palavra sua e ele será curado. Jesus olha para aquele homem e fala assim: realmente, então vá e seja feito conforme a tua fé. O que eu queria ministrar nessa noite, nós estamos no mês do clamor, é que não basta apenas clamar. Olhe bem, esses discípulos estavam com Jesus no barco, a tempestade estava açoitando, e eles clamam a Jesus, e eles pedem um socorro para Jesus. Jesus, ele de alguma forma, ele mostra que não está satisfeito com a atitude desses discípulos, ele para a tempestade, mas Jesus queria ensinar algumas coisas para eles, que eu quero trazer para vocês nessa noite, amém? Algumas revelações de Deus, que Deus tem colocado diante do meu coração. Quando nós vamos para Mateus, capítulo de número 24, quando a Bíblia fala sobre dois discípulos, os dois discípulos de Emaús, você vai ver que aqueles dois discípulos saíram de Jerusalém, estão indo para Emaús. Eles estão tristes, eles estão angustiados. Por quê? Porque Jesus Cristo havia morrido. De repente, Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles, mas a Bíblia ela é muito enfática quando diz que eles não podiam enxergar Jesus, que eles estavam tão cegos que eles não podiam ver Jesus. Jesus então continua a conversar, e eles perguntam: você não sabe o que está acontecendo? Jesus começa então a dialogar com eles, e Jesus começa desde Moisés, desde os 5 primeiros livros da Bíblia, desde a lei, ele começa a explicar para esses discípulos que o Messias viria, e o Messias iria morrer, e tudo aquilo fazia parte de um plano divino
de salvação. De repente, Jesus olha para eles e fala assim: mas como é difícil vocês crerem. Porque eles começam a contar: olha, as mulheres realmente foram no túmulo de Jesus e ele não estava lá. Diz que um anjo apareceu para elas e disse que ele tinha ressuscitado. Pedro foi e não viu, mas ele viu que o túmulo estava vazio. Diante de tudo isso que havia acontecido, diz que Jesus olha para eles e fala: como é difícil vocês crerem. E o que eu queria que nós entendêssemos nessa noite, algumas mensagens que nós precisamos guardar em nosso coração. A primeira coisa é que não adianta, às vezes a gente está aqui clamando, buscando, e nós muitas vezes fazemos isso, mas movidos pela motivação errada e pelo sentimento errado. Quando os discípulos, eles começam a clamar por Jesus, eles não estão clamando por quem Jesus é, eles estão clamando porque eles são movidos pelo medo. Quando os discípulos de Emaús estão conversando com Jesus, e eles não percebem Jesus, ou quem Jesus é, eles não percebem Jesus, porque eles estão sendo movidos por uma tristeza muito grande, movida pelas circunstâncias e as lutas que eles estavam passando. Sabe que eu vejo? Que nós podemos andar com Jesus, aprender com Ele, caminhar com Ele, mas nos tornarmos insensíveis à sua presença. Não adianta apenas clamarmos, nós precisamos nos tornar sensíveis a Deus. Aqueles discípulos eram discípulos que andavam com Jesus, mas não conseguiam mais reconhecer Jesus, porque eles estavam tão aflitos com seus problemas, com as lutas que eles estavam passando, que eles não conseguiam reconhecer Jesus. Os discípulos que estavam no barco, no meio da tempestade, estavam tão aflitos naquele barco, que eles clamam por Jesus, e eles clamam por Jesus não por quem Ele era, mas eles clamam por Jesus porque tinha medo daquilo que estava acontecendo. Jesus se levanta, Jesus para o vento, para a tempestade, e depois eles perguntam: quem é esse? Sabe o que eles estão dizendo? Nós não chamamos Jesus porque nós sabemos quem Ele é. Nós chamamos Jesus porque nós tínhamos medo, e entendemos que talvez Ele podia ser a nossa única opção. Quantas pessoas muitas vezes vêm à igreja, clamam a Deus, buscam a Deus, mas por causa de uma necessidade que ela tem, então ele vai procurando em vários lugares. Ele procura aqui, ou onde Ele oferece mais. Alguém diz: olha, vem para a minha igreja, aqui tem uma oração forte. Não, aqui tem a campanha do de ungido, aqui tem a campanha da rosa de Saron, aqui tem da rosa ungida e do sal. E aí nós começamos a correr atrás, por causa que as nossas necessidades são tão grandes, que nós acreditamos em tudo que alguém fala, ou procuramos a melhor opção. Mas não buscamos a Jesus, porque sabemos quem Ele é. Porque no final, quando Jesus faz um milagre, Ele diz assim: quem é esse? Eles caminhavam com Cristo e não sabiam quem Ele era. E quantas vezes na nossa vida nós estamos aqui, mas as lutas são tão grandes que trazem uma distração para nós daquilo que realmente é importante. Do motivo pelo qual nós realmente vivemos. Aqueles discípulos em Emaús, eles estavam caminhando, mas sem reconhecer a presença de Deus. Quantas pessoas vivem essa vida? Ela vem para a igreja, Jesus faz as coisas, Jesus se manifesta nesse lugar, mas eu não consigo ver Jesus, porque os problemas têm tomado conta do meu coração. Então eu começo a ver aquilo que é humano, eu não consigo mais perceber, ser sensível à voz. Talvez uma das principais coisas que nós precisamos ter para ter um relacionamento com Deus é sensibilidade para reconhecê-lo. Quando Samuel está começando o seu ministério, ele ouve uma voz e diz: Samuel, Samuel. E logo ele pensa que é Eli, porque Samuel ainda não sabia ouvir a voz de Deus. Eli, tu me chamou? Não, não te chamei. Volta para sua cama. Samuel volta, de repente ele ouve novamente: Samuel, Samuel. Ele vai para Eli, ele fala: eu não te chamei. Até que ele percebe que era Deus querendo falar com ele.
E Samuel precisava ter sensibilidade para ouvir Deus. Então ele diz: a próxima vez que você ouvir essa voz, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus ia todos os dias à viração do jardim para encontrar um homem e caminhar com o homem. Eu quero que você entenda que Deus nos ama tanto que Ele vem ao nosso encontro com um amor furioso. Mas nós precisamos estar sensíveis para que quando Ele chegar, nós possamos reconhecê-lo. Nós possamos saber que é Ele que tem coisas novas para nós, coisas vivas para nós, coisas especiais para nós. Deus tem coisas especiais para você. Deus quer que você o reconheça nas pequenas coisas. Deus quer que você o sinta. Deus quer que você reconheça o sussurro dEle. E muitas vezes Deus está gritando, bradando, mas nós não reconhecemos Deus ali. Porque nos tornamos insensíveis à voz de Deus. E muitas vezes nós vamos vivendo, mas vivendo talvez com a motivação errada. Porque Deus nos ouve, não significa que Deus está se agradando de nós. Jesus então faz uma crítica àqueles discípulos. Havia alguma coisa errada, mesmo apesar de Jesus responder a sua oração, mesmo apesar deles clamarem, ainda faltava uma coisa: que eles se tornavam sensíveis a Deus. Às vezes eu sinto, muitas vezes, como se a gente viesse na igreja, o Espírito Santo de Deus bradasse nos corações, mas nós ouvíssemos a voz de Deus e fechássemos Ele, e não permitíssemos que Ele entrasse com todo o amor que Ele tem para nós, para mudar a nossa vida. Você, meu querido, não pode sair com esse erro dessa noite aqui da igreja. Você não pode ver uma vida errante. Você não pode andar com Jesus durante anos, ouvir a palavra que te edifica, mas não ter um relacionamento com Ele. Não está sensível a Ele. Muitas vezes nós nos fechamos, por causa das feridas, por causa do medo, por causa dos problemas, eles começam a tomar conta de nós. Já viu? Tem gente que é tomado pelos problemas, que, querido, ele não tem mais prazer de servir a Deus, não tem mais prazer de estar na casa de Deus, como se Deus não estivesse aqui, como se Deus tivesse perdido o controle da minha vida, ou como se Deus não me quisesse, ou tivesse me abandonado, porque a fala dos discípulos de Emaús é uma fala de alguém que se sente abandonado por Deus. Alguém que a vida toda acreditou, e de repente tudo aquilo que ele acreditou foi em vão. A fala de decepção. Quantas pessoas decepcionadas vivendo hoje, quantas pessoas desigrejadas vivendo hoje, porque simplesmente perderam a sensibilidade para com Deus. Sabe, eu estava pensando, eu lembrei de uma historinha essa semana, e eu acho que todo mundo deve saber aqui. Diz que um cara estava na sua casa e começou a encher, aí veio um carro, vai encher tudo aqui, vamos embora. Falou, não, eu vou esperar, Deus vai me tirar daqui. Começou a encher, veio o carro do bombeiro, não, Deus vai me tirar daqui. Aí ele pegou, subiu no telhado, começou a encher tudo, lá em cima do telhado, diz que veio um barco, não, Deus vai me tirar daqui. Aí a água continuou enchendo, veio um helicóptero, ele falou, não, Deus vai me tirar daqui, e o cabra morreu. Chegou no céu, Deus, eu fiquei te esperando, o Senhor não foi me tirar de lá. Deus olhou para ele e falou, meu filho, eu mandei carro, bombeiro, barco, helicóptero, e tu não quis sair. Sabe, às vezes Deus está falando com a gente, Deus está colocando pessoas do nosso lado, para nos pegar pela mão e nos levar, mas nós não estamos reconhecendo que é Jesus ali, porque por algum motivo nós estamos cegos,
Nós temos vivido um tempo de uma geração cega, que não consegue ver mais a presença de Deus, que não consegue mais sentir a presença de Deus. E nessa noite eu quero convidar você a abrir os seus olhos, porque Jesus está aqui. Não adianta clamar, você precisa se tornar sensível a Deus, mas você também precisa receber a revelação de Deus. Vou voltar àquele centurião. Quando Jesus disse que ia à sua casa, ele falou: o senhor não precisa ir, porque eu sei o que é ter autoridade, estou sob autoridade, e eu tenho autoridade sobre pessoas. Eu sei que se o senhor der uma ordem, preste atenção, uma ordem, o meu servo será curado. Jesus começa a falar com aqueles homens, depois diz assim: vá e seja feito conforme a tua... Irmão, seja feito conforme a tua fé. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse cara sabe quem eu sou. Ele sabe que eu tenho o poder de curar. Tem coisas que nós estamos pensando: Senhor, quando é que o Senhor vai fazer? Quando o Senhor vai realizar? Quando o Senhor vai me usar? Quando o Senhor vai cumprir as suas promessas na minha vida? Quando os milagres vão acontecer? Quando? Irmão, se você não estiver sensível a Deus, você não pode receber a revelação de quem Deus é. Não existe fé se não houver a revelação de quem Deus é. Se eu não entender quem Deus é, aquele centurião enxergava Jesus diferente do que aqueles homens que andavam com Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele falou: eu sei quem o Senhor é, eu sei o poder que tem a tua palavra, e se o Senhor falar, vai acontecer. Tem coisas que não acontecem na nossa vida, sabe por quê? Porque as coisas só podem acontecer conforme a nossa fé. E se eu não tenho fé, não vai acontecer. Jesus está dizendo: seja feito conforme... Já pensou se as coisas acontecerem na tua vida conforme a tua fé? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que o teu filho vai ser salvo? Será que aquilo que você coloca a mão vai crescer? Será que os teus negócios vão dar certo? Será que o teu casamento vai dar certo? Será que a tua vida realmente ela vai andar? Porque se você não conhece ainda quem é Jesus, talvez as coisas demorem um pouco mais para acontecer. Aqueles discípulos em Emaús estavam andando com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. Eles estavam perdendo tempo indo para Emaús. O lugar deles não era em Emaús, o lugar daqueles discípulos era em Jerusalém. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos andando em círculos, porque nós não temos a revelação de quem Jesus é. Tanto que os discípulos dizem: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus queria ser incomodado pelos seus discípulos, mas ele queria ser incomodado, queria atender os seus discípulos, e Jesus queria, sim, que os seus discípulos o chamassem. Não porque eles tinham medo, mas porque eles sabiam quem Jesus era. Eles iam acordar Jesus e falar: Jesus, levanta. Por quê? Porque eu sei que o Senhor tem tanta autoridade que quando o Senhor abrir a sua boca, o vento vai parar e o mar vai parar. Nós buscamos Jesus do jeito errado, mas eles de uma forma desesperada. E quem entra em desespero, irmão, não responde pelas suas atitudes. Você entendeu? Jesus, pelo amor, acorda, Jesus, nós vamos morrer. Quem sabe alguém deve ter dado ideia: vamos pular do barco, vamos pegar uma boia, vamos pegar o colete salva-vidas.
Jesus, vamos fazer alguma coisa. Tem gente andando desesperado. Aflito. Pastor, ora aqui. Aí você ora. Ai, eu acho que não funcionou. Calma aí. Irmão, ora aqui também. Eu acho que não funcionou. É o corredor. Então tá bom, vou passar no corredor. E também não funcionou. Sabe por quê? Porque nós até buscamos Ele, mas buscamos Ele sem revelação de quem Ele é. Por isso que Jesus olha para eles e fala assim: seus medrosos, bando de medroso. Se fosse meu sogro, dizia assim: bando de nó cego. Homens de pouca fé, vocês estão há tanto tempo comigo e não sabem quem eu sou. Como Jesus gostaria de levantar naquele momento, eles falam assim: Jesus, eu não sei se o senhor quer gritar, eu não sei se o senhor quer falar, se o senhor quer... É o seguinte, quando Jairo foi buscar Jesus, ele sabia quem Jesus era. Quando aquele centurião vai buscar Jesus, ele sabia quem Jesus era. Jesus queria poder olhar para os seus discípulos e falar assim: seja feito conforme a tua fé. Mas não. Eles ainda não tinham a revelação de quem era Jesus. Nós podemos estar aqui na casa de Deus, andando com crente, com Jesus, ouvindo a palavra, mas não recebemos a revelação de quem Ele é. A Bíblia é bem clara quando diz que o perfeito amor lança fora todo o... Quando eu conheço o amor de Deus, eu não tenho por que ter medo. Aleluia! O Senhor quer revelar-se a nós. Por quê? A revelação só vem através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, ele é sensível. Eu não posso viver uma vida de pecado e ter um relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que o meu pecado me afasta de Deus. O meu pecado me torna insensível a Deus. E a gente pensa que está abafando. Vou contar uma história para vocês aqui. Um tempo atrás, o irmão me procurou. Falou: pastor, eu quero vir para a igreja aqui. Eu falei: pô, legal, vem, meu irmão, se engaje na igreja. Então já deixa eu dar um toque para você que está aqui hoje. Não adianta você vir em culto, porque vir em culto, irmão, não significa que você é crente. Ser comprometido com o reino e com a obra, engajado e permitir com que Deus mude sua vida, isso significa que você é cristão. Aí esse irmão passou uns 8 meses, e assim, eu geralmente sei onde os crentes sentam. Cara, falta, se ele mudar de lugar, eu perco ele de vista, né, Bruno? Mas enquanto está lá, eu opa, fulano veio, Beltrano veio, ciclano veio. E aí o irmão sumiu da igreja, veio um culto, veio outro, aí vem assim, porque eu não sei quem, a gente está falando na terça-feira, quem inventou esse negócio de domingo, crente domingueiro, irmão. Igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias na casa do Senhor. Não era de domingo e domingo, isso é uma cultura errada. Nós temos que estar todos os dias na casa do Senhor. Você entendeu? Ouvindo a palavra, tendo comunhão, relacionamento com pessoas, porque igreja é comunhão, igreja é relacionamento, igreja é conhecer alguém imperfeito e conseguir amar ele com a imperfeição que ele tem, da mesma forma que Deus me ama com a minha imperfeição. Aí tem gente que foge da igreja por causa da imperfeição do irmão. Deus tem que fugir de você como você foge da imperfeição do irmão. Deus também tem que fugir da tua imperfeição, meu amado. Quem quer isso? Diga amém. Deus vai fugir então de você, é isso? Amém? Amém? Então se liga. A gente tem o costume de dizer tudo amém para o que o pastor fala, né? Ô, meu irmão, vigia na terra. Daí... eu lembro que o irmão veio falar comigo: então, pastor, eu estou aqui e eu quero fazer isso. Eu falei: mas aqui aonde? Não, aqui na igreja. Eu falei: irmão, desculpa, porque às vezes a gente tem que falar coisas que vão salvar a pessoa e não coisas que vão agradar o coração das pessoas. Amém?
Quando Jesus olha para esses discípulos e fala assim, seus medrosos, seus homens de pouca fé, isso não deve ter descido legal na goela deles. Mas eles precisavam ouvir porque essa palavra traria a revelação de quem Jesus era. Porque muitas vezes nós estamos enganados. E ele falou para mim, não pastor, porque eu estou aqui. Eu falei, que igreja você está? Não, sou daqui. Eu falei, daqui aonde? Não, da vida não. Daqui não. Mas eu falei com o senhor, mas você nunca foi igreja. Deixa eu perguntar, quanto tempo está aqui? 8 meses. Quantas escolas dominical você veio? Nenhuma. Falei, legal. Qual foi o último domingo que você veio? Há 2 semanas. Eu falei, então, há 2 você veio 1, mas você faltou 4 antes desse. E geralmente você vem na igreja 1 vez por mês, 1 a cada 2, 3 domingos. É isso ou não é? Qual culto da semana você vê? Eu nunca vim. Qual célula você participa? Nenhuma. Algum mês desses você separou o seu dízimo para manter a casa do Senhor? Não. Você não é igreja. Desculpa, você não é igreja. Você vem à igreja. A igreja do Senhor não é comprometida com o reino. É comprometida em buscar ter comunhão com o próximo. Eu vou te explicar por que a gente vem na igreja, irmão. Nós todos os domingos saímos de casa, nas terças, nas quintas, para vir à igreja, receber a palavra, alimentar nossa alma, nos fortalecer, para sairmos daqui, chegarmos no mundo e transformarmos o mundo. Iluminarmos esse mundo que está em trevas. É para isso, nós nos juntamos com pessoas com o mesmo propósito, onde nós nos fortalecemos para isso. Ele falou, mas pastor, o senhor não entendeu. Eu não venho, mas eu estou em casa. Eu oro todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu falei, não acredito. Que isso? Mas eu falei, não. Se tu ora, tu tem que orar mais, porque Deus não está ouvindo a tua oração. E se tu lê a Bíblia, tu tem que ler mais, porque ela não está fazendo efeito na tua vida. Irmão, porque não é possível ter comunhão com Deus, saber quem Deus é, ter relacionamento com Deus e ficar na minha casa e não ter comunhão com os irmãos, e não buscar ser bênção na vida de alguém, e cuidar de alguém, e ter comprometimento com o reino e com o corpo de Jesus. Então não é o que você fala para mim, é o que você mostra para mim. Então eu vou te falar, se você está orando 1 hora, comece a orar 2 por dia, para ver se transforma e torna o teu coração sensível àquilo que Deus quer de nós. Irmão, a lágrima começou a descer. Pastor, eu preciso de mais uma chance. Sabe o que acontece? Nós vivemos a vida toda enganada, onde Satanás não quer que nós saibamos quem é Jesus. Porque se você não souber quem é Jesus, você vai viver toda a sua vida enganado, caminhando com Ele, mas continuando a ir para o lado errado. Os discípulos de Emaús estavam indo para o lado errado. A motivação dos discípulos no meio da tempestade estava errada. Cadê as glórias? Pode dar, irmão. Aleluia! Essa semana, Deus me trouxe... Antes de eu falar do que Deus me trouxe, deixa eu contar aqui. Por não sabermos quem Jesus é, nós muitas vezes não sabemos como pedir. Aí tem uma história do irmão e de uma irmã, eles queriam uma casa e começaram a pedir uma casa para Deus. Aí a mulher orava, Senhor, me dá uma casa. Eles moravam num barraquinho. Dá uma casa, eu quero uma casa de bloco. O marido orava assim, Senhor, dá uma casa, mas nem que seja de madeira. E os dois começaram a buscar. Diz que realmente Deus deu uma casa para os dois. A casa era metade bloco, metade madeira. Tem gente que está caminhando com Jesus, não usufrui da plenitude do Evangelho, porque não conhece. E por não conhecer, nós não sabemos como pedir.
Aqueles discípulos estavam andando com Jesus, um milagre vivo, caminhando para Emaús, Jesus ensinando a palavra, Jesus praticamente falou assim: vocês são muito tapados, vocês não estão me vendo, vocês não conseguem crer, não é possível. Olha, as mulheres estão dizendo que viram um anjo, e eu não estava no túmulo. Só faltou, porque tem coisa que não entende, né? Acho que foi ontem, a Renata falou para mim: o que foi, amor, que você falou para mim? Você falou: preciso escrever alguma coisa. Oi? Não, a Nicole, ela falou assim, pediu alguma coisa para a Nicole, né? E eu falei: oi? Uniforme, né? Daí ela falou assim: cadê o uniforme da Nicole? Tá em tal lugar. Tá bom, aí tá bom, fazendo as coisas, tudo. E ela trabalhando, acabou, eu falei. Ela: tu não trocou a Nicole? Eu falei: tu não pediu para trocar. Você perguntou onde estava o uniforme da Nicole. Ela falou assim: não é possível. Eu vou ter que escrever para você o que tem que fazer. Alguma mulher já falou isso para o marido? Não, né? Aqui não. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Cuidado com a leoa. Uau. Oi? Gente, Jesus estava dizendo assim: eu preciso escrever para vocês. Como vocês são difíceis de crer. Vocês estão testemunhando já o milagre, mas não conseguem reconhecer como milagre. Nós olhamos Jesus transformando tantas pessoas aqui, os improváveis. Quem é o seu marido para Jesus? Quem é o seu filho para Jesus? Você por um acaso sabe quem é Jesus? Sabe a autoridade que Ele tem? Ele é aquele que dá ordem ao vento, é aquele que dá ordem ao mar, Ele é aquele que é o Senhor dos exércitos. Ele é Senhor na terra, Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor no mar. Essa semana, Deus me trouxe a lembrança. Eu lembro que a Renata tinha muitos sonhos. A Renata sonha muito. Eu não sonho nada, gente. Não sonho nada. Eu não lembro de um sonho. Renata sonha, eu falo para ela, se ela sonhar com os números da loteria. Põe os números lá. Vai ganhar. Mas Deus fala muito com a Renata através de sonho. Eu lembro que nós tínhamos casado, logo depois do casamento, Renata tinha muitos pesadelos, muito pesadelo. E ela acordava assim desesperada, e sempre era o mesmo sonho, sempre era o mesmo sonho. E eu lembro que Renata ainda estava aprendendo a ouvir a voz de Deus nos sonhos, reconhecer Deus nos sonhos. Mas tinha um sonho que um dia ela veio compartilhar comigo, e ela escreveu, porque ela não conseguia falar, depois que ela escreveu, ela veio falar comigo, que ela tinha desde pequena. Eu lembro que um dia eu estava dormindo, essa menina começou, eu falei: Jesus, amor, acorda, ela não acordava, eu falei: está morrendo. Eu falei: em nome de Jesus, sai. E Renata, eu falei: amor, acorda. Gente, ela não acordava, era desesperador. Aí, um dia a Renata consegue contar para mim o sonho. Ela sonhava sempre com um homem que vinha com uma mão, e ela já contou isso aqui, quando ela teve a revelação, vinha com uma mão sobre a sua mente, na sua cabeça, e a outra mão, ele vinha no pescoço dela, para poder sufocá-la. E muitas vezes esse sonho, Deus começou a trazer a revelação para ela, que era isso. Satanás queria tocar na mente para impedir com que ela entendesse o seu propósito. E no pescoço que ela não conseguia pedir ajuda para calar a sua voz. E Deus me lembrava isso. E eu quero que você entenda o que Deus mandou dizer nessa noite. Satanás quer calar uma geração. Satanás
Ele trabalha na mente para que você não tenha a revelação de Deus, de quem Deus é. Porque se você não tiver a revelação de quem Deus é, Ele vai sufocar você. E você não vai conseguir transmitir ao mundo e às pessoas a palavra de vida e ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você entende isso? Por isso eu falei que nós devemos estar sensíveis à voz de Deus nessa noite. Sensíveis a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nós, o Espírito Santo quer trabalhar em nossa vida. E quando Ele trabalhar em você, você vai ser aquele que vai revelar Cristo à sua família, Cristo ao mundo, Cristo na sua escola. Eu estava conversando com o irmão, ele falou: eu nasci na igreja, pastor. Eu sempre fui aqueles caras que eu ia para a igreja por causa dos meus pais. Eu sempre fui para a igreja por causa dos meus pais, sempre, a vida toda eu fui atrás deles. Então eu era um cara que vivia uma vida toda errada, ia por ir, até o dia que eu entendi o meu propósito. Isso mudou tudo para mim. Quando eu recebi a revelação de quem Deus é, e de quem eu sou em Deus, isso mudou tudo. Olha bem, vamos para a história dos discípulos de Emaús. Jesus se assenta com eles à mesa, parte o pão, e na hora que parte o pão, o momento da comunhão, o momento de estar junto, o momento de estar perto daquele que pode ser a luz para a sua vida, eles se tornam sensíveis, e a Bíblia diz que eles começam a perceber que era Jesus, mas naquele momento, Jesus desaparece. E eles reconhecem. É por isso que quando ele falava, o nosso coração queimava, ele ardia. A Bíblia diz então, que naquele momento, eles voltam novamente para Jerusalém. Quando nós recebemos a revelação de quem Deus é, Deus coloca a nossa vida no rumo novamente. Deus nos faz voltar os caminhos errados, que nós andamos para nos distanciar dEle. Deus nos traz de volta, impulsionado pela graça que nos constrange. É isso que Deus quer fazer conosco. Aleluia! E seja feito conforme a tua fé. Como você vê Jesus? Senhor, se o Senhor quiser curar, talvez você tenha que orar diferente. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura, e eu creio na tua autoridade, eu sei quem o Senhor é. Não existe doença e enfermidade que é maior do que Jesus. Quando você recebe a revelação, a sua atitude muda. Mas não adianta só clamar, você precisa receber a revelação de Deus. Mas preste atenção, você tem que receber uma nova mentalidade de Deus, uma nova mente. É muito legal quando nós vemos essa história. Você vai ver que os três, existem 3 evangelhos que contam a mesma história. Mas Marcos conta de uma forma diferente, porque cada um estava olhando para um lado. Diz que Jesus sai, Mateus, ele fala a história do centurião. Então, para você entender o que acontece no barco, e porque Jesus diz que eles são homens de pouca fé, é porque há pouco tempo eles tinham tido contato com um centurião que sabia quem Jesus era. Mas quando diz em Marcos, diz que Jesus entra no barco, junto com os seus discípulos, e atrás de Jesus vem outros barcos. E depois diz mais, que eles atravessam ali o lago, para que do outro lado eles pudessem encontrar 2 homens, 2 endemoniados.
Então eu quero que você entenda que Jesus atendeu o clamor daqueles homens, mas eles ainda não tinham a mentalidade de Cristo. Tem coisas que a gente pensa que na nossa vida acontece aleatoriamente. Aconteceu, é o diabo. Quem é que entregou sua vida para Jesus? Irmão, você entregou é de Jesus, o diabo não pode tocar em você. Quando vem a tempestade, vem, porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Mas se você souber quem Ele é, não tem problema. A tempestade vai parar. Jesus queria ensinar uma coisa para aqueles homens no meio do caminho. Primeiro, irmão, nós precisamos saber que tem pessoas que vêm atrás de nós. Jesus estava no barco deles e os outros barcos também estavam na tempestade. Os outros barcos estavam sofrendo a mesma tormenta que o barco de Jesus e os discípulos estavam. Quando Jesus para aquela tempestade, Ele não para apenas para os discípulos, Ele para aqueles que estavam vindo atrás. A bênção de Deus na nossa vida não é aleatória e não acontece por acontecer, acontece com um propósito, para que aqueles que estão atrás de nós sejam abençoados também. Nós pensamos de uma forma muito errada, isso é só quem não conhece Jesus. Quem conhece Jesus, sabe que Jesus nos abençoa não para que a gente engorde e fique aquela ovelha gorda, já viu? Porque tem gente que, misericórdia, irmão, parece aquela ovelha gorda, ele não consegue nem andar direito. E aí, por não conseguir andar direito, ele fica reclamando, nada está bom, a palavra não é boa, o culto não é bom, a igreja não é boa. Chega cedo para quê? Ir embora mais cedo. Hoje está chovendo, hoje está sol, não gosto desse pastor, não gosto desse ministro de louvor, aquela que toca eu não gosto. Tu está empanturrado. É uma doença que se chama obesidade espiritual. Tudo que Deus dá não é para nós, não tem a ver conosco, tem a ver com os outros que vêm depois de nós. Deus quer abençoar o seu casamento, para que o seu casamento seja um lugar seguro, para que os profetas de Deus possam ser gerados nessa casa. Não tem nada a ver contigo, tem a ver com a próxima geração. Deus quer nos abençoar aqui, para que nós possamos passar, e não simplesmente passar, mas deixar um legado, para aqueles que vierem atrás de nós, possam ver Cristo em nós. Não eram só os discípulos que precisavam saber quem era Jesus, aqueles que vinham atrás tinham que saber que naquele barco havia alguém que tinha poder sobre o céu e sobre a terra. Sabe por que Deus te abençoa? Para que todos aqueles que estão ao teu redor possam reconhecer que Deus está na sua vida. Malaquias 3:12. E as nações vos chamarão bem-aventurados. Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês, para que todo mundo que cerca vocês, possa olhar para vocês, e ver que vocês são realmente felizes. Não tinha a ver com eles, era para glorificar o Senhor. Existe uma multidão que vem atrás de nós, e talvez no seu barco esteja a resposta para todos aqueles que nos cercam. Mas a revelação que você vai receber, a revelação de Cristo, vai determinar o caminho que você vai trilhar. Primeira mentalidade, que eu preciso ser bênção para quem vem atrás. Nós não estamos aqui para sufocar uma geração, nós estamos aqui para fazer com que essa geração cresça. Segunda lição, eles estavam atravessando aquele lago com um propósito. Se você estiver cumprindo o propósito de Deus, fica tranquilo, Ele vai cuidar de você. O que Jesus queria não estava no mar, o que Jesus queria estava do outro lado. Haviam 2 homens que precisavam ser alcançados pela graça de Jesus.
Existem pessoas que estão atrás de nós, mas Deus já colocou as pessoas certas diante de nós, para que elas possam encontrar a graça de Jesus. Aqueles homens viviam presos em cadeias, mas Jesus, de uma forma furiosa com seu amor, fala: mar, vento, para! Imagina, por quê? Porque eu tenho um propósito lá do outro lado. Deus tinha um propósito com você nessa noite. Você precisava saber que Jesus estava aí, andando contigo. Deus não pode trabalhar em uma mentalidade errada. O Evangelho não tem a ver com a nossa glória, o Evangelho tem a ver com a glória dEle. Aleluia! Deus vai tocar em mentes nessa noite. Preste atenção, Deus vai tocar em mentes nessa noite, para que você possa receber na tua mente a revelação de quem Ele é. Satanás não vai nos parar. Eu não quero falar nessa noite sobre um tratamento individual. Deus está trazendo um tratamento coletivo a essa casa. Deus está trazendo um tratamento coletivo a essa casa. Aleluia! Quando nós recebemos a revelação de que nós temos um pastor, nós descobrimos que nós temos alguém que nos guia a águas tranquilas, e alguém que é capaz de trazer refrigério à nossa alma. Ele é aquele que prepara um banquete diante daqueles que nos querem mal, para cumprir o propósito ao qual Ele nos deu. Nós não estamos perdidos, nós não andamos desgarrados, nós temos um pastor. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci,